Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro dia do nosso desafio Máquina de Resolução, 100% focado na IDECAN, 100% focado na Guarda Municipal de Fortaleza. Meu nome aqui é Antônio Gabriel, esse aqui é o meu Instagram, você pode estar me seguindo lá. Se você ainda não está inscrito no nosso desafio Máquina de Resolução, eu gostaria muito que você se inscrevesse, porque você vai ter acesso a esse PDF, tá, completo, comentado, com todas as questões de todos os dias do nosso desafio, né? Você vê aqui que o nosso material é de primeira qualidade, né? Você pode ver que as questões aqui, elas estão todas comentadas, tá? Então você pode tanto estudar por essa videoaula que eu estou gravando, quanto pelo PDF de questões comentadas. Então é um material bem completo, você vai receber de todos os dias. E no final, nós teremos uma mentoria, né? Nós teremos uma mentoria de reta final, onde eu vou ali te ajudar a montar um cronograma de estudos, onde eu vou te passar os bizus da banca IDECAN. Então eu sugiro que você se inscreva aí no link, eu vou estar disponibilizando ele ou na descrição aí ou nos comentários, vou deixar fixado. E é isso. É bem simples o cadastro, você só coloca o seu e-mail, coloca o seu nome e já vai sendo aí direcionado, redirecionado ao nosso grupo no WhatsApp, que é onde estão sendo postados todos esses materiais, tá? Então, pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês, tá? Você que está participando, essa aula vai ficar gravada, né? Mas o material só vai ter acesso quem se inscrever no link, tá, pessoal? Então é isso, boa aula, tamo junto, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa primeira questão. Antes da gente começar a resolução dela, é importante dizer que essa aula, apesar de ela estar sendo gravada, eu vou estar nos comentários, tá? Tirando as dúvidas de vocês e principalmente no nosso grupo, tá? No nosso grupo lá, eu vou estar interagindo com vocês, né? Normalmente ele é fechado, mas, né, por ocasião do nosso desafio aqui, eu vou deixar aberto lá, né? A interação de vocês vai estar liberada e eu vou estar respondendo aí as dúvidas e questionamentos de vocês, tá? Então, vamos aqui para a resolução da nossa questão, tá? Vamos lá. Qual a negação da proposição? O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94 e o prêmio de melhor jogador foi para Romário. Então, só para a gente visualizar melhor, eu vou grifar a nossa proposição, né? Uma proposição composta, né? Vou grifar aqui para a gente conseguir visualizar melhor, né? Então, ele quer saber qual foi a negação dessa proposição aí de amarelo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que a gente for negar alguma coisa, ou então achar alguma equivalência, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente olha o conectivo se for uma proposição composta. É uma proposição composta, por quê? Porque nós temos duas proposições juntas, né? Interligadas aqui por um conectivo. Nós temos o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94, e nós temos a proposição, o prêmio FIFA de melhor jogador foi para Romário. Nós temos essas duas proposições. A primeira proposição a gente pode chamar ela de P, certo? P, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94, P. E a segunda proposição, né, o prêmio FIFA de melhor jogador do mundo foi para Romário, a gente pode chamar ela de Q, por exemplo, ou A ou B, enfim, a letra que você quiser. Beleza, identificamos, né, as duas proposições, demos uma letra para cada uma delas e agora a gente vai olhar o conectivo. O conectivo, que o que vai determinar a negação é o conectivo. Você faz a negação pelo conectivo. Então, o conectivo aqui que une essas duas proposições, P e Q, né, é o conectivo E. Né, aqui, a nossa conjunção. Né, a nossa conjunção. Então, a conjunção E é o que une P a até, né, Q. Né? Então, se a gente for trocar isso, né, para uma escrita lógica, né, a gente vai ter assim P e Q. Né? Observe que a gente simboliza, né, o conectivo E por esse chapéuzinho aqui. Né? Então, vai ser P e Q. Né? P e Q. E ele quer saber a negação disso, né? Ou seja, ele quer saber a negação, né? O sinal da negação é esse, a negação de P e Q. Né? Então, o conectivo E, sempre que a gente vai negar, como é que a gente faz? É o famoso nega, nega, nega. Né? A gente vai negar o P e vamos trocar o conectivo E aqui pelo conectivo OU. Né? Trocando, e depois que a gente troca, né, o conectivo E pelo conectivo OU, a gente nega também Q. Né? Então a gente vai negar tudo e trocar o conectivo
né? E pelo conectivo ou, né? Então vai ficar não P ou não Q, né? Vai ficar assim o resultado da negação do E. É muito fácil, né? Então a gente só pega, né? Nega cada uma das proposições e troca o conectivo, né? Então, tranquilo, não P ou não Q. E aí a gente vai nas alternativas e vai procurar, né, a alternativa que condiz com essa negação, né? Então, tipo assim, se a gente fosse reescrever, minha frase seria, eu não vou escrever tudo, né? O Brasil não foi campeão, não foi campeão, ou o prêmio não não foi para Romário. De melhor jogador, ó, não, você bota aqui um não antes do nosso verbo, né? Ou o prêmio não foi para Romário. Não foi para Romário. Então, o Brasil não foi campeão, né, da Copa do Mundo de 94, ou o prêmio FIFA de melhor jogador não foi para Romário, certo? A gente negou todas as nossas proposições e nós trocamos o conectivo que antes era E por ou, certo? Então a gente vai agora nas alternativas ver qual alternativa mostra isso aqui pra gente, né? Essa proposição aqui. O Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94 ou o prêmio FIFA de melhor jogador não foi para Romário, né? Então, se a gente ver aqui, começar a analisar aqui da letra a gente já encontra a resposta. Por quê? Porque ele fala, o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94 ou, conectivo certo, né? Ele negou aqui também, certo? Ou o prêmio ou o prêmio FIFA de melhor jogador não foi para Romário. Ok, então beleza, ele fez tudo certinho, né? Conforme a gente escreveu aqui antes. Então, show de bola. Alternativa correta, alternativa A de abelha. Então, beleza, vamos para a próxima questão. De acordo com a sequência alfanumérica a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o termo da posição 129. Outra questão, cara, de sequências, que eu acho que tem muita chance de cair na sua prova da Guarda Municipal de Fortaleza. É uma questão que sempre se repete nas provas da IDECAM, e uma questão, cara, que é o mesmo passo a passo para todas, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiro aqui a gente vai identificar qual é a sequência que está se repetindo, certo? Se você analisar aqui, você vai ver que a sequência que está se repetindo aqui é Brasil 2019. Ele repete Brasil 2019, Brasil 2019 até o infinito, certo? Então, beleza. Eu anoto aqui, né? Primeiro você vai anotar, e é bom deixar um espacinho sempre, né? Entre uma letra e outra, eu vou já explicar por quê. Brasil 2019. Você vai anotar a sequência que se repete, né? No caso, Brasil 2019. E depois você vai numerar, você vai contar e numerar cada termo dessa sequência. Então, letra B, termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, beleza. A gente numerou, né? Descobrimos que a nossa sequência tem 10 termos, né? E a gente numerou cada termo, né? De acordo com a sua posição na sequência. Beleza. Ele quer, perceba que ele quer o termo na posição 129. Como é que eu vou fazer para achar o termo na posição 129? É muito simples. Eu vou pegar a posição que ele quer, a posição que ele quer, e vou dividir pelo número de termos da minha sequência. Vou dividir pelo número de termos da minha sequência. O primeiro passo é esse. Você vai pegar a posição que ele quer e vai dividir pelo número de termos da sua sequência, né? No caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 129, né, que é a posição que ele quer. E nós vamos dividir pelo número de termos da nossa sequência, que são quantos? São 10, certo? São 10. E aí, o que vai acontecer? Essa divisão não é exata, né? Porque se você dividir aqui, você, né, colocar o 12, ele vai multiplicar aqui com 10, né, vai dar 120. Você vai ter um resto, né? E esse resto aqui é 9, né? Porque 12 vezes 10 é 120, 129 menos 120 é o 9, que é o nosso resto, né? É o nosso resto. É o nosso resto. E aí, o nosso resto vai indicar a posição, né?
Na verdade, o nosso resto ele vai indicar o termo correspondente à posição que ele pediu, né? Então, o resto da divisão indicará o termo pedido. O resto da divisão indicará o termo pedido. Então, por exemplo, se aqui o resto da minha divisão, cara, deu 9, o resto da minha divisão deu 9, qual é o termo da minha sequência que está na posição 129? É o nono termo, né? Ou seja, agora a gente volta na nossa sequência e vê qual é o nono termo dela, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tá aqui. É o número 1, né? O número 1 é o nosso nono termo, que corresponde, né, ao número na posição 129. Aí aqui nós temos as alternativas, né? O número 1 é um número par? Não. É uma vogal? Não. É uma consoante? Não. É um número 0? Não. É um número ímpar? Com certeza. O número 1 é um número ímpar. Então, veja, é um passo a passo bem simples. Primeiro a gente vai, recapitulando aqui, né? A gente coloca a nossa sequência, né, que se repete, enumera ela, né, coloca a sequência, enumera ela. Depois a gente vai dividir a posição que ele quer, que foi no caso aqui a 129, pelo número de termos da nossa sequência, que no caso foi 10, né? E aí a gente faz essa divisão aqui, beleza? Essa divisão, ela vai ter um resto, né, no caso resto 9, né? E esse resto, né, dessa divisão indicará, né, o termo pedido, né? O termo que está na nona posição, né, da nossa sequência equivale ao termo na posição 129 aqui que ele pediu. Então, a gente vai aqui, volta na nossa sequência, né, e vê qual é o termo na nona posição. A gente viu que é o termo 1, né? Termo 1. Então, a gente viu aqui nas nossas alternativas aqui que ele é um número ímpar, beleza? Então, show de bola, tranquilo, vamos para a próxima questão. Então, pessoal, questão 3 aqui, questão de conjuntos, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu acho que é de suma importância você dominar, né, as questões de conjuntos para a sua prova aí da Guarda Municipal. Então, vamos lá. Em um determinado colégio com 470 estudantes, verificou-se que 250 alunos gostam de matemática, 180 gostam de português e 200 alunos não gostam nem de matemática e nem de português. Observou-se ainda que alguns alunos gostam de matemática e português. Pode-se concluir corretamente que nesse colégio ele dá os itens. Então, beleza, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que ter para esse tipo de questão é organização, certo? Saber trabalhar com os dados de maneira organizada. Ele disse que o total de estudantes, vou simbolizar aqui pela letra E, é o quê? É 470 estudantes, certo? Que é a galera que respondeu à pesquisa, certo? 70 estudantes. E aí ele disse que 250 gostam de matemática, ou seja, vou representar aqui pela letra M, né, 250. E 180 gostam de português. Português aqui, 180. 180 alunos. E 200 alunos não gostam nem de matemática e nem de português. Vou simbolizar aqui pela letra N, né, desculpa. 200 alunos. Beleza. 200 alunos não gostam nem de matemática e nem de português. Show de bola. E aí, de posse desses dados, com eles bem organizados aqui no nosso quadro, a gente pode começar a trabalhar aqui com o diagrama de Venn. Tá? A gente desenha um conjunto, a gente desenha outro, certo? E aí a gente pode começar a trabalhar. Não, tá um pouco feio aqui. Vamos aqui. Agora melhorou. Então vamos lá. Eu vou chamar esse primeiro diagrama aqui de M, que é a galera que, né, gosta de matemática. E aqui é a galera que gosta de português, M e P. Só que se você observar, nós temos esse quantitativo, né, que é a galera que não gosta nem de matemática e nem de português. Então eles ficam no conjunto à parte. Por quê? Porque eles não estão relacionados com a galera que gosta de matemática e a galera que gosta de português. Eles estão num conjunto à parte. Logo, se eles estão num conjunto à parte, não são relevantes para a nossa análise aí dos diagramas de matemática e português, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o total de estudantes, que é 470, menos essa galera que não optou por nem matemática nem português. Fazendo essa subtração, nós temos 270 pessoas. O que são essas 270 pessoas? É a galera, ó, que está aqui, nesses conjuntos aqui. A galera que respondeu à pesquisa afirmando que gosta ou só de matemática, ou só de português,
ou de matemática e de português. Então, quem é essa galera? É esse de 270 aqui, beleza? Então, esse total, nós temos 270, certo? Então, 270 pessoas é a soma desses conjuntos aqui, né? Das pessoas que responderam que gostam só de matemática, das pessoas que responderam que gostam só de português e das pessoas que responderam que gostam de matemática e português. Então, beleza. Então, agora a gente pode começar, né, a preencher o nosso diagrama. Sempre é bom a gente começar preenchendo pela interseção. O que é a interseção? Essa área aqui do meio é a galera que respondeu, não, eu gosto de matemática e de português ao mesmo tempo. Né? Ou seja, é a interseção. Se você não começar resolvendo pela interseção, você vai errar essa questão. Então, comece sempre pela interseção. E nós temos outra área aqui. Nós temos essa área aqui da galera que gosta só de matemática, né? Que fica do ladinho aqui da nossa interseção. Né? A galera que gosta só de matemática. Vou até grifar aqui para você. A galera que gosta só de matemática. Tá aqui a galera que gosta só de matemática em azul. Em azul. E aqui eu vou fazer de verde a galera que gosta só de português. Tá aqui a galera que gosta só de português. A galera que gosta só de português, certo? Então, a soma das áreas aí em azul, amarelo e verde tem que dar o quê? Tem que dar os 270. Ele não me deu a interseção, né? A áreazinha que está em amarelo. Então, eu vou chamar ela de x, certo? E aí, ele me deu o quê? Ele me deu M, né? Que é a galera que gosta de matemática, certo? Que são esses 250 alunos. O que é esse M? O que são esses 250? É a soma dessa área azul com a área amarela, ou seja, é a galera que gosta só de matemática e a galera que gosta de matemática e português. Então, a galera que gosta só de matemática vai ser quem? Vai ser 250, o total, menos o x, que é a nossa interseção, certo? Da mesma forma, a galera de português vai ser a galera que gosta só de português, na verdade, quem é ela? É a subtração do total do conjunto P, ou seja, a galera que gosta só de português e a galera que gosta de matemática e de português, menos a nossa interseção. Então fica 180 menos x, certo? E se a gente somar esses três valores aqui, tem que dar o quê? Tem que dar 270. Então, vamos aqui para o nosso cantinho fazer essa operação. 250 menos x mais x mais 180 menos x. E isso tudo tem que dar o quê? Tem que dar os 270. Que é a galera que respondeu que gosta ou só de matemática, ou só de português, ou de matemática e de português ao mesmo tempo. Então, o que a gente já faz aqui? A gente já corta esse x com esse x aqui, né? Porque menos x com mais x é igual a zero. E a gente já soma aqui 250 mais 180. 250 mais 180, que dá exatamente 430, né? Se a gente somar esse 250 com esse 180, vai dar 430. 430 menos x, porque sobrou esse x aqui, certo? E isso tudo vai dar igual a 270. Portanto, menos x, passando agora o 430 para o outro lado, é igual a 270 menos 430. Aí vamos lá, 270 menos 430 vai dar menos 160. Portanto, menos x é igual a menos 160. Como é uma igualdade, eu posso multiplicar esse lado da igualdade por menos 1 e eu posso multiplicar também por menos 1 esse lado da igualdade. Né? O que eu fizer de um lado eu posso fazer do outro. Então, a gente tem que x ele é igual a 160. Ou seja, 160 pessoas gostam simultaneamente de matemática e de português. Então, esse x aqui vai ser 160, certo? E aí fica fácil. Para a gente saber quantas pessoas gostam só de matemática, a gente vem aqui e substitui, né? 250 menos 160. 250 menos 160, 250 menos 160, dá exatamente 90, né? Isso aqui vai dar igual a 90. E se a gente pegar aqui, né, 180 menos x, né, ou seja, 180 menos 160, a gente vai ter o total de 20 alunos que gostam só de português, né? Então aqui 20 e aqui 90, né? 90. Beleza.
Então, se a gente somar 90 mais 160 mais 20, né? 90 mais 160 mais 20, nós temos o nosso total, que é o nosso 270, certo? Então, vamos às alternativas. Mais de 150 estudantes gostam simultaneamente de matemática e de português? Com certeza, se o x é 160, 160 é maior do que 150. Beleza, show de bola. Alternativa A já é o nosso gabarito. Alternativa A é o nosso gabarito. Mas vamos só conferir as outras, né? Mais de 100 estudantes gostam apenas de matemática. Quais são os estudantes que gostam apenas de matemática? São esses 90 aqui. 90 é maior do que 100? Não. Então tá errado. Mais de 50 alunos gostam apenas de português? Não, porque a gente acabou de ver aqui que a galera que gosta só de português é a área pintada em verde, que é 20 estudantes. Então, errado. Mais de 270 estudantes gostam de matemática ou português? Não. Mais de 360 estudantes não gostam nem de matemática nem de português? Não, é 200. Então, errado. Gabarito, alternativa A de abelha. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, próxima questão. Considere os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, B, 1, 3, C, 1, 2 e 3. Qual o conjunto que representa o resultado de A interseção B união C? Beleza. Vamos começar primeiro pelo que está aqui entre parênteses, certo? A interseção B. A interseção B. O que é a interseção? Nós acabamos de ver no exemplo da questão interior, que são os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Então, se a gente vier aqui, quais são os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B? É exatamente o 1, porque o 1 está em A e B, e o 3, porque o 3 também está em A e B ao mesmo tempo. Então, a gente escreve aqui entre chaves, né? 1 e 3. Beleza? 1 e 3. Essa é a interseção de A e B. E ele quer saber, né, desse conjunto aqui, o que faz união com o conjunto C. Quem é o conjunto C? Se a gente escrever aqui, né, é o 1, 2 e o 3, certo? Ele quer saber qual é a união desses conjuntos. Ora, a união desses conjuntos é todos os elementos dos conjuntos juntos, né? Vou repetir. O que é a união desses dois conjuntos? São todos os elementos desse conjunto A interseção B unidos ao conjunto C, né? Ou seja, é todo mundo junto e misturado. Ou seja, esse resultado aqui nada mais é do que isso aqui. É 1, porque 1 está nesse conjunto. 2, porque 2 está no conjunto C, né? 2 está no conjunto C. E 3, porque, né, está em ambos. E 3, porque o 3 está em ambos. Então, nosso resultado aqui é 1, 2 e 3, alternativa B. Certo? Na união, é o contrário, né, na verdade, da interseção. Na interseção, você só pega aquilo que tiver comum aos dois conjuntos. Na união, não. É todo mundo junto e misturado. Por exemplo, se eu tivesse um conjunto aqui A, sei lá, com esses elementos aqui, deixa eu ver. 1, 2. E se eu tivesse um B com 3 e 4, né? O que seria A união B? Seria o conjunto 1, 2, 3, 4. É o conjunto de todo mundo misturado, certo? Então, beleza, pessoal. Questão também tranquila de conjuntos. Vamos para a próxima. Outra questão bastante interessante aqui para a gente resolver. Vamos lá. Em um fim de semana, 20 amigos resolveram se encontrar para fazer um passeio. Alguns foram de moto, outros foram de quadriciclo, de maneira que cada veículo tinha somente uma pessoa. Então, cada um tinha ou sua moto, seu quadriciclo e foi para o passeio. Show de bola. O total de rodas nesse passeio era igual a 62. E aí ele pergunta, o total de rodas de quadriciclo nesse passeio era D, então ele quer saber quantas rodas de quadriciclo tinha. Show de bola. Então, para começar, vamos aqui separar os nossos dados, certo? Ele disse que o total de amigos, TA, são 20 amigos, certo? Beleza. E eles resolveram se encontrar para fazer um passeio, alguns foram de moto, outros de quadriciclo, e cada veículo tinha somente uma pessoa. Vou até grifar porque essa informação é altamente importante, né? Cada veículo tinha somente uma pessoa. Beleza. Beleza. O total de rodas nesse passeio era igual a 62. Né? Então, as rodas de moto mais as rodas de quadriciclo somando era igual a 62. E aí ele pergunta o total de rodas de quadriciclo, certo? Você concorda que se a gente tem 20 amigos,
a gente vai ter no máximo 20 veículos? Porque, tipo assim, se eu tenho 20 amigos e que se cada veículo só tinha uma pessoa, então eu tenho no máximo 20 veículos. Então, por exemplo, se eu somar o número de motos mais o número de quadriciclo, eu vou ter que ter no máximo 20. Ele tem que ser igual a 20, na verdade, né? Então, motos mais quadriciclos tem que ser necessariamente igual a 20. Show de bola. Deixa aí, não mexe. Vamos continuar analisando a questão. E ele diz que o total de rodas era igual a 62. Então, por exemplo, moto tem duas rodas, né? Então, tipo assim, 2 vezes x motos, certo? Mais 4 vezes Q. Por quê? 4Q? Porque o quadriciclo tem 4 rodas, né? A gente tem 4 rodas, vezes x quadriciclos, que eu não sei, vezes Q, né? Na verdade aqui quadriciclos, que eu não sei quais são, e esse resultado tem que dar o quê? Tem que dar 62. Porque, por exemplo, se eu tivesse 2 motos e 3 quadriciclos, por exemplo, 3 quadriciclos, quantas rodas eu teria? Bom, moto tem 2 rodas, quadriciclo tem 4 rodas, eu teria 4 mais 12, que daria 16 rodas. Da mesma forma aqui, eu tenho 2 rodas para moto, só que eu não sei quantas motos tem, mais 4 rodas para quadriciclo, só que eu não sei quantos quadriciclos tem, e aqui eu tenho 62. Opa, eu tenho duas equações, certo? Com as mesmas variáveis, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho um sistema de equações. Vou até apagar esse exemplo aqui para não confundir vocês. Eu tenho um sistema de equações aqui. M mais Q igual a 20, 2M mais 4Q igual a 62. Agora pronto, agora é álgebra. A gente já matou a questão. Então vamos lá. Para resolver esse sistema, eu gosto bastante do método da adição, né? Que é onde a gente multiplica, né, aqui em cima por um número, multiplicar a primeira equação por um número para tentar igualar alguma dessas incógnitas aqui, para a gente tentar cortar, né, posteriormente. Então vamos lá. Multiplicando essa primeira linha aqui por menos 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos 2m menos 2q é igual a menos 40. E aí a gente repete a linha de baixo. 2m mais 4q é igual a 62, certo? Então a gente já pode cortar aqui, né? Porque a gente vai somar a linha de cima com a linha de baixo. Então, menos 2m mais 2m é zero, então a gente pode cortar. Menos 2q mais 4q vai dar 2q, a gente já coloca aqui, né? 2q é igual a 62 menos 40, ou menos 40 mais 62, que dá 22. 22. Portanto, Q é igual a 11. Então eu tenho 11 quadriciclos. Então, para eu saber o número de rodas do quadriciclo, basta eu multiplicar 11, que é o número de quadriciclos que eu tenho. Quantas rodas tem um quadriciclo? Tem 4 rodas. Então, 11 vezes 4 vai dar o quê? 44 rodas. 44 rodas. Então, 44 rodas. Beleza. Vamos para a próxima questão, galera. Questãozinha muito importante sobre frações, é um assunto que a gente precisa estar sabendo, precisa para a prova também dominando. Então vamos lá. Em uma sessão de teatro, 1/5 do público era formado por adolescentes, 3/10 do público por idosos, e o público restante era de adultos. Sabendo que a diferença entre o número de adultos na sessão e o número de adolescentes é igual a 30, qual é o número de idosos presentes na sessão de teatro? Então beleza, pessoal. Já lemos, vamos agora colocar os dados aqui para a gente conseguir matar essa questão, vocês vão ver que é uma questão tranquila. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz que 1/5 do público era formado por adolescentes. Então, vamos representar aqui os adolescentes pela letra X, certo? Então, X, quem é? É 1/5 do público. Quem é o público? Vamos chamar de P, tá? X é igual a P sobre 5, né? P sobre 5. Beleza. Ou 1/5 de P, enfim, você decide a melhor forma aí. E ele diz que 3/10 do público por idosos. Vamos representar os idosos pela letra I. Certo? Idosos pela letra I. Idosos pela letra I. Então o I, ele diz que é 3/10 do público, né? Então vamos ficar com 3P sobre 10. Certo? 3P sobre 10. E o resto eram os adultos. Vamos representar aqui pela letra A. A de adultos. Então, vamos deixar aqui stand-by, depois a gente faz o cálculo aqui dos adultos. E ele diz o quê? Que a diferença do número de adultos e o número de adolescentes é igual a 30. Então, A menos X é igual a 30. Tá? Então, beleza, vamos lá.
E aí ele pergunta o número de idosos para a gente que estavam nessa sessão de teatro. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é saber o número de adultos, certo? O número de adultos. Como é que a gente faz para descobrir o número de adultos? O número de adultos vai ser igual ao público que estava na sessão, né? Menos as outras pessoas que estavam na sessão, que eram os adolescentes e os idosos, né? Menos a soma dos adolescentes e dos idosos. Então, adultos vai ser igual a isso. Aí agora é só a gente substituir. P é P, menos, quem é o nosso X? P sobre 5, mais exatamente 3P sobre 10, né? Que é o I. 3P sobre 10. Para a gente, né, fazer essa soma aqui de frações, vamos até abrir aqui, para a gente fazer só essa soma de frações, P sobre 5 mais 3P sobre 10, 3P sobre 10, a gente, né, tira o MMC aqui dos denominadores, né, 5 e 10. Então a gente divide aqui primeiro por 2, né, para dividir o 10, e depois por 5 para dividir os 2, certo? Aí a gente tem que 5 vezes 2, né, o MMC, dá 10. Então, beleza, o denominador aqui vai ser 10, certo? Para a gente descobrir o numerador, a gente vai dividir aqui pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 10 dividido por 5 dá 2, vezes P, 2P. 10 dividido por 10, agora aqui, né? 10 dividido por 10 dá 1, vezes 3P, 3P, né? Mais 3P. Com isso, a gente tem 5P sobre 10, que é o valor, né, dessa soma desses carinhas aqui. Então, A é igual a P menos 5P sobre 10, que se a gente, né, dividir, simplificar essa fração, dividir ambos os lados por 2, a gente tem o quê? Por 2 não, desculpa, por 5, né? Dividir ambos os lados por 5, a gente tem P sobre 2, né? P sobre 2. A gente tem aqui P sobre 2, né? Coloquei aqui, inclusive, para a gente ver. E aí a gente tem, né, finalmente, que o número de adultos é P menos P sobre 2, ou seja, é um inteiro menos a metade dele, que dá o quê? A própria metade, né? Que dá o próprio P sobre 2. Então, A é igual a P sobre 2, ou seja, a metade do público. P sobre 2. Só que ele não pergunta isso, ele pergunta o número de idosos, certo? Então, para saber o número de idosos, a gente precisa obrigatoriamente saber o número do público. Então, vamos resolver agora essa equação aqui. A, né, que é o número de adultos, menos X, que é o número de adolescentes, igual a 30. Então, vamos lá. Vamos fazer ela bem aqui, né? Só separar aqui direitinho, a organização é muito importante. Então, vamos lá. A menos X é igual a 30, certo? Quem é A são os adultos, né? Que é P sobre 2. P sobre 2. Menos X, que são os adolescentes, né? Que é P sobre 5. Tudo isso vai dar igual a 30, tá? Vamos resolver mais uma vez. Primeiro, a subtração das frações, certo? Vamos resolver primeiro a subtração das frações. P sobre 2 menos P sobre 5, certo? P sobre 2 menos P sobre 5. Novamente, vamos aqui no cantinho, tirar o... Aqui, ó, nesse cantinho aqui, tirar o MMC, certo? De 2 e de 5. De 2 e de 5. Tá? Tem um macetezinho, mas depois eu explico, né? Vamos seguir aqui o raciocínio da questão. A gente divide por 2, fica 1 e 5. E divide por 5, fica 1 e 1. Multiplicamos, 5 e 2 dá 10. Então, o denominador comum aqui dos dois vai ser 10. 10 dividido por 2 multiplicado por P vai dar 5P, menos 10 dividido por 5, né, aqui, dá 2 vezes P, dá 2P. 2P. Então, a gente tem aqui que vai ficar 3P sobre 10. Tá? 3P sobre 10. Mas o 3P sobre 10 é só a diferença. Nós ainda precisamos igualar ao 30. Então, vamos seguir aqui. Essa diferença, né, de frações vai dar 3P sobre 10, 3P sobre 10, e o 3P sobre 10 é igual a 30. Aí ficou fácil, né? Só a gente multiplicar os meios pelos extremos, né? Imaginar como se tivesse um aqui, e a gente multiplica aqui os meios pelos extremos. Nós temos que 3P vezes 1 é 3P, seguindo aqui, né?
3P igual a 30 vezes 10, que é 300. 30 vezes 10, que é 300. Então, 3P é igual a 300. Quanto é que fica o nosso P? P é igual a 300 sobre 3. Então, P é igual a 100, né? P é igual a 100. Então, a gente sabe que tiveram 100 pessoas nesse dia. Não sei se dá para vocês verem, acho que dá. Minha cara, não sei se está aqui, não estou sem um segundo monitor hoje, mas P é igual a 100. Então, vou colocar aqui de novo, caso vocês não estejam vendo. O nosso P é igual a 100, o nosso público é igual a 100. Só que ele pergunta quem? Ele pergunta o número de idosos, certo? Quem é o número de idosos? Deixa eu grifar aqui para você. O número de idosos é 3P, é esse aqui, é 3P sobre 10. Então é só a gente substituir aqui nessa fração, né? Idosos, deixa eu ver aqui um espaço. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, bem no finalzinho. Ó. Idosos é igual a 3P sobre 10. Então, 3 vezes 100 sobre 10, né? Substituir o P sobre 10. E aí a gente só corta, né? 0 com 0. E a gente tem que o número de idosos é 3 vezes 10, que é igual a 30. Idosos é igual a 30, beleza? Então, pessoal, show de bola, 30. Vamos para a próxima questão. Marca texto. O pátio é uma escola onde as crianças brincam no recreio passou por uma reforma e ampliação. Nesta obra, só beber um pouquinho de água, o pátio aumentou 99 metros quadrados, passando a ter uma área de 324 metros quadrados. Beleza. Considerando que o pátio é uma figura plana quadrada, isso aqui é importante, é um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais, assinale a alternativa em que indica corretamente a medida dos lados, ou seja, ele quer a medida dos lados desse pátio antes da reforma e ampliação, ou seja, antes da reforma e ampliação. Então, beleza. A gente tem que a área, vou simbolizar aqui, a área depois da reforma, era 300, na verdade, né, 324 metros quadrados. Beleza. E a área, e ele disse que o prédio aumentou 99 metros quadrados, ou seja, se ele aumentou, né, 99 metros quadrados, é porque a área antes da reforma era o quê? Era 324 menos esses 99, né, que é o aumento, né? Então a nossa área antes da reforma era exatamente 225 metros quadrados, né? Porque se ele disse, né, que ela aumentou 99 metros e se tornou 324 metros quadrados, é porque antes, né, a área desse pátio era 324 menos os 99 que ele aumentou, certo? Que dá, no nosso caso aqui, 225. E aí ele pede o lado do quadrado, né? Fica fácil. Por quê? Porque a área de um quadrado, a área do quadrado, ela é o quê? Ela é L ao quadrado. E ele quer saber antes da reforma, ou seja, qual é a área que a gente vai usar? Esses 225 aqui. Então, 225 é igual a L ao quadrado. Nós temos um quadrado aqui. Para sabermos, né, o valor de L, é só a gente fazer o quê? É só a gente passar o quadrado para esse lado aqui em forma de raiz, certo? Em forma de raiz. Então fica raiz de 225 é igual a L. Qual é a raiz de 225? É 15. Porque se você multiplicar 15 vezes 15, você encontra aí 225. Então L é igual a 15 metros. Certo? Questão bem tranquila. 15 metros, alternativa B. Próxima questão. Então vamos lá, pessoal, para a nossa última questãozinha. Última não, né? Penúltima, tá? Mas essa questão, galera, é interessante porque ela não é uma questão de raciocínio difícil, tá? Ela só é uma questão onde você tem que ter um pouquinho mais de resistência porque você vai trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente já consegue revisar alguns conceitos interessantes sobre equações do primeiro grau e equações do segundo grau, tá? Então o que ele diz na nossa questão? Ele diz assim, a soma das idades de Ana, Beatriz e Carlos é 18 anos, ou seja, A mais B mais C é 18 anos, certo? Aí ele diz que o produto das idades de Ana e Beatriz é igual a 2 vezes a soma das idades de Ana e Carlos. Ou seja, vamos passar isso para expressões matemáticas. Ele diz o quê? O produto das idades de Ana e Beatriz é igual. Então, A vezes B
é igual ao quê? A 2 vezes a soma das idades de Ana e Carlos. 2 vezes a soma das idades de Ana e Carlos, certo? Ana e Carlos. E ele fala no final que Carlos tem 8 anos, sabendo que Carlos tem 8 anos. Então, Carlos, ele tem 8 anos. E ele pergunta qual é a razão da idade de Ana, a razão entre a idade de Ana e Carlos. Ele quer saber isso, né? Ou seja, ele quer saber quanto é que dá A sobre 8. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos substituir primeiro o C, né? A gente sabe que o C é 8, então vamos substituir ele onde aparece o C. Então, A mais B mais C, que é 8, né? É igual a 18. Se eu passar esse 8 aqui para o outro lado, né? Ele vai negativo, fica 18 menos 8, então A mais B é igual a 10. A mais B é igual a quanto? É igual a 10. Beleza, A mais B é igual a 10. Vamos substituir também o C aqui. A vezes B é igual a 2 vezes, vamos abrir o parênteses, né? 2 vezes A mais o nosso C, que é 8, beleza? Agora vamos desenvolver isso aqui. AB é igual a, vamos fazer o famoso chuveirinho, né? Multiplica esse por esse e esse por esse. 2A mais 16, né? 2A mais 16. Beleza. Aí agora a gente desenvolve essa daqui, ou melhor, a gente coloca, né, vamos passar aqui o A para o outro lado, né, ele vem negativo, então a gente vai ter aqui o nosso B, isolar o B, né, o B é igual a 10 menos A. Então agora vamos substituir o B, onde tiver B a gente bota 10 menos A, beleza? Vamos lá, continuar aqui. A vezes, aí o B, 10 menos A, é igual a 2A mais 16, 2A mais 16. Então, perdemos um pouquinho de espaço, vamos continuar ela aqui, a questão aqui, beleza. Continuar a questão aqui, beleza. Então, a gente tem essa multiplicação, A vezes 10 menos A. Então, de novo, o chuveirinho, né? A vezes 10 menos A vezes 10 é 10A, 10A, e A vezes menos A é menos A, menos com mais dá menos, né? Menos A ao quadrado, né? Tudo isso vai ser igual a 2A mais 16. Aí, para a gente não perder muito tempo, vamos passar logo tudo, né, como é a equação de segundo grau, né? Temos aqui o expoentezinho 2. A gente passa tudo aqui para esse lado e iguala a zero. Então vai ficar 10A, né, menos esse 2A que vai passar para o outro lado, vai ficar 8A. Vamos primeiro colocar aqui o menos A ao quadrado, né, menos A ao quadrado. Aí vamos passar aqui esse 2 aqui para o outro lado, né, inverte o sinal. Aí a gente subtrai de 10, fica 8A, mais 8A. E passando o 16 para o outro lado, ele vem menos 16, né? Passando esse 16 aqui, ele vem menos 16. Então, menos 16, tudo isso é igual a zero. Então, beleza, temos uma equação de segundo grau. O que a gente vai fazer? Vamos, né, agora nomear, né, os coeficientes, né? Os coeficientes A, B, acho que aqui está muito em cima, né? Então, vamos colocar aqui o A, o B e o C. E o C. Vamos lá. O nosso A é menos 1. Por quê? Porque tem um menos 1 multiplicando aqui o A ao quadrado, né? Tem aqui tipo, é como se fosse menos 1 vezes A ao quadrado. Então, nosso A aqui é o menos 1. Nosso B é 8, né? Porque ele multiplica o A. E o nosso C é o menos 16. O nosso menos 16. Aí a gente, para resolver essa equação, começamos pelo delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, certo? O que a gente faz? A gente substitui. Eu já fiz essa substituição, o nosso delta vai dar igual a zero, para a gente economizar mais tempo e espaço, certo? Fazendo só você substituir aqui na fórmula, você vai ver que o nosso delta vai dar zero. Se o delta vai dar zero, o que isso implica dizer? Que ele só tem uma raiz. Então a gente faz o quê? A gente já joga na fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então fica menos b, como o delta não tem raiz, a gente não bota nada, né? O menos b, quem é o b? É o 8, menos 8, sobre 2a. Quem é o a? Menos 1, menos 2. Beleza? Então fica 8 dividido, menos 8 dividido por menos 2, fica menos, a gente pode multiplicar, né? Em cima e embaixo por menos 1. O que a gente fizer no numerador, a gente pode fazer no denominador também, contanto que faça ao mesmo tempo. Fica 8 sobre 2.
isso aqui vai dar 4. Quem é o 4? É o nosso A, né? Nosso A aqui da idade da Ana, né? A idade da Ana. Vou escrever aqui para idade Ana. Ela tem 4 anos. Então a gente já joga aqui na nossa fórmula. A sobre C é igual a 4 sobre 8, que é igual a 1, né? Dividir esse por 4, dividir esse por 4. 1 sobre 2, 1 meio, que é igual a alternativa E, 0,5. Beleza? Vamos lá para a nossa última questão. Questãozinha sobre sistemas métricos, né? Vamos resolver aqui também outra questão que você precisa saber para chegar bem na sua prova da Guarda Municipal. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: andei 2,3 km, 2 hectômetros, 45 decâmetros e 37 centímetros. Quantos metros andei? Atenção que ele pede em metros. Se ele pede em metros, a resposta aqui nós temos que converter todos esses valores aqui para metros. Então você tem que saber a tabelinha. Qual é a tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Você tem que saber essa tabelinha aqui decorada, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, botei milímetro, né? Mas é metro, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então vamos lá. Primeiro, ele fala 2,3 quilômetros, certo? Quer saber quantos metros corresponde? É só a gente andar para a direita, né? A gente anda 1, 2, 3 casas para a direita. Então, né? Uma casa, 2, 3. 2.300 metros. E aí agora os hectômetros, né? Ele fala 12 hectômetros. E aí estamos aqui em hectômetros, vamos para metros. Então, 2 casinhas. Então, 12 já tem, 2 casinhas, 1.200 metros. Beleza. E agora ele dá 45 decâmetros, né? 45 decâmetros. Então, 45 decâmetros, a gente vai ter, estamos aqui em decâmetros, só uma casinha para a direita, então 450 metros. E por fim, 37 centímetros, né? 37 centímetros. 37 centímetros. Opa, centímetro está aqui, a gente tem que voltar, né? Voltar 1, 2 casinhas, né? Então, 1, 2 casinhas, fica 0,37 metros, beleza? Então, cara, tranquilo, é só transformar e atentar aqui ao número de zeros e tal, a vírgula, né, quando passar. Então, é bem tranquilo esse tipo de questão. E aí ele quer saber quantos metros ele andou no total. Então é só a gente somar tudo. 2.300, 1.200, 450. Vamos deixar o 0,37 por último, para a gente, que vai dar exato, a gente só adiciona ali o 0,37. Então vamos fazer primeiro essa soma aqui. 2.300, 1.200, 450. 0, 5, aqui 6, 9, aqui 2 com 1, 3, 3.950. E aí adicionando o 0,37, 3.950,37 metros ele andou. Temos alternativa? Temos sim, alternativa B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro dia de desafio. Amanhã nós teremos mais uma aula. Participem do grupo, tá? O link vai estar disponível aqui na descrição ou nos comentários. Lá você vai ter acesso ao material completo dessa aula, bem como uma interação maior comigo e tal. E, né, no final, nós vamos oferecer somente para aquelas pessoas que estiverem inscritas no grupo, né, ali ao vivo no Google Meet, uma mentoria completa comigo. Vai ser no sábado. Tá? Onde eu vou apresentar aí uma novidade, né, que a gente vai estar oferecendo aí, eu e a minha equipe, para você, nessa reta final que vai te ajudar a alavancar os seus estudos na Guarda Municipal de Fortaleza. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Nós voltamos aí firmes e fortes aí no nosso próximo dia, do nosso desafio Máquina de Resolução. Tamo junto, galera.